Preço do petróleo dispara para aumento recorde após a guerra no Oriente Médio. E você vai ver também. O preço da gasolina no Brasil em relação à cotação internacional está defasada em mais de R$ 1 por litro nas refinarias. O escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes produziu pareceres para o Banco Master. O Alzheimer é a segunda doença mais temida pelos brasileiros. E ainda, mutirão de dívida zero no Rio de Janeiro acontece em mais de 21 cidades do estado. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. E pela primeira vez desde 2022, o conflito no Oriente Médio fez com que o preço do barril do petróleo ultrapassasse os $100. O preço da gasolina do Brasil em relação à cotação internacional está defasada e mais de R$ 1 por litro nas refinarias. Os desdobramentos do conflito fizeram encarecer o preço do barril do petróleo, ultrapassando os $100. O salto também elevou a defasagem entre os preços dos combustíveis no Brasil e a cotação internacional, em um cenário que exigia um aumento de R$ 1,22 por litro de gasolina, nas refinarias comandadas pela Petrobras. Desde o ataque coordenado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, o valor do barril de Brent, referência internacional do combustível, saltou mais de 49%, passando de $72 para $108. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a alta exige reajuste da gasolina e do diesel nas refinarias da Petrobras. Segundo a Abicom, os eventuais reajustes dependem da decisão da estatal. Apesar disso, analistas afirmam que o salto do combustível ainda não prejudica o estoque nacional, mas pode exigir uma atitude da Petrobras após um mês de defasagem com o mercado internacional. A paridade da gasolina apresentou estabilidade desde a redução de 5,2% dos preços em janeiro. E depois dos ataques no Irã por parte dos Estados Unidos, Israel e um assunto dominou os mercados mundiais: a escalada desenfreada dos preços do petróleo. Para explicar os impactos desse aumento, vamos conversar com o economista Rodrigo Simões. Seja bem-vindo ao jornal. Olá, Ismael. Boa noite a toda a nossa audiência da Rede TV. Muito obrigado, hein? Com a ascensão de Mojtaba Khamenei para suceder o pai como terceiro líder supremo do Irã, essa nomeação pode impactar no petróleo nos próximos dias, meu caro? Olha, Ismael, você sabe que com essa nomeação, qual é a leitura que o mercado financeiro, que os países, que toda a economia como um todo está fazendo essa análise de que o Oriente Médio, com essa nomeação desse novo líder, que é filho do Khamenei, é um Oriente Médio, é o Irã, aliás, menos previsível, tá? E que dá sinais de que não irá ceder com essas investidas, seja de Israel, seja dos Estados Unidos. Isso é perigoso para a economia como um todo, não que eu esteja defendendo qualquer lado da guerra, mas o conflito nunca é a solução. A solução é o acordo, é a diplomacia. Agora, com esse recado, significa que prejudica ainda mais a navegação das embarcações, o transporte ali no Estreito de Hormuz, que praticamente já está fechado, o risco dos navios serem atacados pelo exército ou pela marinha iraniana, e isso puxar ainda mais o custo e o valor do frete ao redor do mundo, Ismael, porque tudo isso
vai impactar na inflação como um todo, viu, Ismael? Volto com você. Perfeito. E hoje aconteceu a reunião do G7, encontro anual de cúpula entre os líderes das 7 maiores economias do mundo, que terminou sem acordo sobre o uso de reservas estratégicas de petróleo. Explica a proposta desse grupo. Muito bem, Ismael. Como é que funciona as reservas que os países possuem? Primeiro, a gente tem que entender que os países produtores de petróleo, existe ali um acordo onde você tem a produção e a produção ela respeita ali a oferta e demanda do óleo, tá? Que é o petróleo é demandado pelo mundo inteiro. Só que existe um equilíbrio para que o preço não baixe muito e também não suba muito. Só que, em contrapartida, os governos, os países, aliás, com todas as suas produções de petróleo, eles também vão constituindo uma reserva. Essa reserva todos os países têm, só que por lei e por contrato na ordem internacional e das agências internacionais de petróleo, essas reservas não podem ser usadas assim sem uma regra, vamos assim dizer, sem um compromisso. Por quê? Porque senão você acaba colocando muito mais óleo no mercado e você faz o preço do barril cair. Então essas reservas elas entram em jogo quando há alguns choques, principalmente de preço, como esse que a gente está vendo agora e como nós vimos no passado. Hoje em dia, estima-se pela Agência Internacional de Petróleo de que as reservas dos países produtores estejam acima de 1 bilhão e 200 milhões de barris. E isso dá uma reserva média para aproximadamente 90 dias. Então, com 90 dias, claro que ninguém vai esperar chegar até o final, 90 dias seria o tempo ali que os países conseguiriam se readequar e se preparar enquanto esse conflito ainda não se resolva, Ismael. E uma pergunta importante que muita gente está se fazendo aqui no Brasil, como esse aumento do petróleo pode impactar aqui no nosso país e como acompanhar os próximos passos? Muito bem. Você sabe que o preço do petróleo e esse conflito, ele atinge o Brasil, assim como atinge todos os países, de forma muito similar. Agora, aqui no Brasil, a gente tem um ponto de atenção. Por um lado, esse conflito, ele traz uma resposta positiva às ações das nossas petroleiras, da nossa petroleira, que é a Petrobras, e aí a valorização hoje dos papéis, seja de energia, energia, petróleo, gás, tudo, e algumas commodities, acabaram ajudando o Ibovespa hoje a voltar a romper a barreira dos 180 mil pontos que foi perdido na semana passada. Então você tem um ponto positivo, porque boa parte do índice do Ibovespa, você tem um peso das petroleiras em empresas de petróleo, e por outro lado você tem um problema, porque o petróleo mais caro, isso encarece o combustível. Encarecendo o combustível, aonde vai impactar? No bolso da população. Bolso de alimentos, você encarece o transporte, encarece frete, encarece passagem de avião, encarece passagem de ônibus, encarece a gasolina do motorista de aplicativo, do táxi, frete de remédios. Então, isso que é importante a nossa audiência entender, que o petróleo, ele parece que é distante, mas não é. Ele se transforma ali no combustível que a gente utiliza no dia a dia e também na questão de poder fornecer todos os insumos. Ismael, volto com você. Tá certo, é importante ficarmos muito atentos nos próximos passos. Conversamos com o economista Rodrigo Simões. Obrigado pelas informações e uma boa noite, meu caro. Ismael, é sempre um prazer estar aqui com você, com toda a sua equipe e com a nossa audiência da Rede TV. Muito obrigado. Perfeito, uma boa noite. O escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes produziu pareceres para o Banco Master. Uma nota divulgada pela empresa faz listagem de atuação junto à instituição financeira. O escritório de advocacia Barci de Moraes. Sociedade de Advogados de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota nesta segunda-feira. Relata a contratação de serviços jurídicos pelo banqueiro preso Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Também informa que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a nota,
O escritório foi contratado no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 pelo cliente Banco Master para ampla consultoria e atuação jurídica. O serviço foi prestado por 15 advogados. Segundo o documento, as duas equipes jurídicas foram responsáveis pela consultoria e atuação jurídicas. Ao todo, foram realizadas 79 reuniões presenciais na sede do Banco Master, 13 reuniões com a presidência da instituição e a equipe jurídica, sendo 2 presenciais na sede do escritório e 11 por videoconferência. O escritório de serviços advocatícios produziu 36 pareceres jurídicos e opiniões legais para o Banco Master. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso na última quarta-feira pela Polícia Federal em São Paulo em uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras. E veja a seguir, o Alzheimer é a segunda doença mais temida pelos brasileiros. E ainda, mutirão Dívida Zero no Rio de Janeiro vai acontecer em mais de 21 cidades do estado. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. O levantamento mostra que as mulheres aparecem em menos acidentes fatais de carro. E, ao mesmo tempo, o seguro de carro para mulheres está ficando mais caro do que dos homens. Um estudo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal mostra que as mulheres representam 13% dos condutores envolvidos em acidentes fatais, registrados no ano passado. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. No Distrito Federal, as mulheres representam 42% do total de motoristas habilitados. São mais de 765 mil condutoras, entre mais de 1.800.000 motoristas registrados. Mesmo assim, a participação feminina nos sinistros com morte continua o menor. Dos 404 condutores envolvidos em acidentes fatais, em 2025, 53 eram mulheres e 332 eram homens. E 19 não tiveram o sexo identificado. Outro dado que chamou a atenção das autoridades foi o aumento de números de mulheres que perderam a vida no trânsito. O total subiu de 33 vítimas em 2024 para 51 em 2025, um crescimento de 54%. Especialistas explicam que esses dados também passaram a impactar no mercado de seguros de automóveis. Durante muitos anos, as mulheres pagaram menos pelas apólices, por serem consideradas motoristas mais cautelosas. Mas agora, em alguns casos, essa realidade começa a mudar. Uma cotação recente mostra que o seguro de um SUV para um homem de 35 anos, morador da Zona Sul de São Paulo, fica em cerca de R$ 2.700. Para uma mulher da mesma idade e moradora na mesma região, o valor da apólice pode chegar a R$ 3.700. Especialistas destacam que mulheres sempre foram vistas como motoristas mais prudentes. Mesmo assim, o aumento nos registros de ocorrências acende um alerta. Os dados devem ajudar a direcionar novas campanhas de educação no trânsito e também influenciar os cálculos do mercado de seguros. E sobe para 21 o número de mortes causadas pelas chuvas de São Paulo. A forte tempestade destruiu uma academia na zona sul da capital. O espaço foi invadido por uma enxurrada na tarde de domingo.
A forte chuva que atingiu São Paulo neste domingo causou o desabamento do muro de uma academia localizada no bairro da Saúde, na zona sul da cidade. O incidente resultou na inundação completa do local e causou prejuízos. A água alcançou quase 2 metros de altura dentro do estabelecimento. O proprietário foi alertado por moradores vizinhos sobre o ocorrido. Ao chegar ao local, encontrou a academia tomada pela lama e equipamentos pesados arremessados pela força das águas. Ele suspeita que a falta de estrutura em uma barragem nos fundos tenha contribuído para o desastre. E assim ficou o estado da academia Yellow Monkey. Pedaços de tijolos para todo lado, muita lama, equipamentos destruídos e muito trabalho pela frente. Outros pontos da capital paulista também sofreram com os efeitos das chuvas intensas. 3 córregos transbordaram na zona sul. Diversos alagamentos de vias na região fizeram carros boiarem e até funcionários da Enel subiram em veículos da empresa presos na água. O muro do aeroporto de Congonhas e outro no Parque Jardim Botânico também foram afetados pela chuva. A subprefeitura do Ipiranga, na zona sul, permaneceu em estado de alerta com o transbordamento do córrego Moinho Velho e do córrego Ipiranga. Na Avenida Ricardo Jafé alagada, vários carros flutuaram. O transbordamento do córrego Água Espraiada colocou a subprefeitura de Santo Amaro em alerta. A cidade toda permaneceu em estado de atenção para alagamento durante a tarde. O Alzheimer é a segunda doença mais temida pelos brasileiros. Segundo pesquisa do Datafolha, 4 em cada 10 brasileiros conhecem alguém próximo que recebeu o diagnóstico da doença. Uma pesquisa Datafolha investigou a percepção sobre 4 doenças: Alzheimer, Parkinson, AIDS e câncer. O resultado revelou que o Alzheimer é a segunda doença que os brasileiros mais temem que atinja alguém próximo, atrás apenas do câncer. Em primeiro lugar, 75% dos entrevistados colocaram o câncer como a doença mais temida. O Alzheimer aparece na sequência, citado por 13%. A AIDS vem depois, com 9%. E o Parkinson é mencionado por 1% como o maior temor. Os dados também apontam que 4 em cada 10 brasileiros conhecem alguém com Alzheimer. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em dezembro do ano passado em todo o Brasil. Quando perguntados sobre qual diagnóstico mais temiam que atingisse algum parente ou amigo entre as 4 doenças, especialistas afirmam que o medo do Alzheimer está fortemente ligado ao desconhecimento sobre a doença, e isso ainda afasta as pessoas da busca por diagnóstico e tratamento. Com medicação, atividade física e estimulação cognitiva, muitos pacientes conseguem manter autonomia por anos e uma vida social ativa. Os médicos acrescentaram que um dos principais desafios no país está justamente no número de casos que nunca chegam a ser identificados. Segundo o Ministério da Saúde, dados de 2024 indicam que cerca de 80% dos casos de demência no Brasil não são diagnosticados. E começou hoje um importante mutirão Dívida Zero no estado do Rio de Janeiro. Só no ano passado foram atendidos cerca de 6 mil consumidores e aproximadamente 40 milhões em valores renegociados. Entre os dias 9 e 13 de março, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON realizam o Mutirão Dívida Zero. No Rio de Janeiro, uma grande ação de renegociação de débitos que promete beneficiar milhares de consumidores em situação de vulnerabilidade financeira em todo o estado. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio apontam que cerca de 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Desse total, aproximadamente 29% têm contas em atraso e 12% afirmam não ter condições de pagar as dívidas. Diante desse cenário, a iniciativa reafirma o compromisso da SEDCOM e do PROCON Rio com a defesa dos direitos do consumidor e com a promoção da inclusão financeira, oferecendo alternativas para quem precisa reorganizar a vida econômica, garantindo acordos seguros, válidos e com respaldo legal. No norte fluminense, o atendimento ocorrerá em Macaé, Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana. Na região serrana, os pontos serão em Teresópolis e Petrópolis. Já na Baixada Litorânea, o mutirão estará em Araruama, Cabo Frio e Iguaba Grande. Para ser atendido, o consumidor deve ser o titular da dívida a ser negociada e apresentar documento oficial com foto. Nesse ano, o atendimento contará com agendamento prévio pelo site dividazerorj.com.br
e terá a participação de 25 empresas, entre bancos, financeiras, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birô de crédito. Esta edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau.